tem uma história longa aí. Tem bastante, assim. Eu comecei bem de baixo, assim, no Out of Home mesmo, né? Mas antes eu comecei sendo arte finalista, sendo assistente de produção, entendendo muito, fazendo, criando muitas peças, inclusive o meu sócio na OneLab esteve comigo durante muitos anos nesse processo e a gente criava bastante, ia atrás, a gente passava às vezes os tempos ociosos na agência olhando o que o mercado estava fazendo e trazendo essas ideias e juntando e compilando e tudo. Então eu aprendi muito nesse período. Fui arte finalista, fui assistente de produção, coordenador de produção, e aí a coisa eu fui conhecendo muito do meio. Né? E criar para o Out of Home sempre foi um desafio muito grande, principalmente depois da maior capital do Brasil, São Paulo, ter o Cidade Limpa, você ter várias restrições e muita gente querendo colocar qualquer coisa na rua, e a gente entendendo que não é só qualquer coisa que tem que colocar na rua, tem que colocar na rua o que for relevante para a audiência, aquilo que faça sentido, a coisa do deixar um legado, às vezes, da marca com o consumidor. Caramba, aquela ideia que o cara vai lembrar daqui a 10 anos, 20 anos, e que foi relevante para ele naquele momento. Então, a trajetória toda foi bem nisso, assim, de muita pesquisa, de olhar muito o que estava sendo feito, de não descartar ideia nenhuma de fora. Mas essa daqui não é possível ser reproduzida no Brasil, por exemplo. Eu já ouvi isso, cara, assim, 1 milhão de vezes. Mas isso aí lá fora é mole de fazer. Eu falei, tá, beleza, lá fora você faz um tamanho de 100 vezes maior do que aqui, mas aqui você também consegue reproduzir. E hoje a gente tem a tecnologia ajudando bastante nisso, que a gente conseguiu diminuir muita distância. Eu lembro que quando eu comecei, as máquinas eram super caras, era muito difícil você ter equipamento para fazer as coisas, as gráficas tinham uma restrição muito grande a gente não tinha produtoras especializadas de cenografia para projetos de Out of Home, então a gente ia para dentro das gráficas, com o serralheiro, com o marceneiro, construía as peças ao vivo mesmo, sabe? Quase que como um artesanato, né? Era totalmente artesanato, era. A gente costuma dizer que era meio como a gente fazia, como o pessoal faz no carnaval. Você ia pro barracão da gráfica, desenvolvia, e coisas da você. Inclusive, esculturas sendo executadas com o mesmo material de alegoria de carnaval. Exatamente. Isso a gente, era bastante precário para fazer isso na época, mas eu gosto de dizer que, fiz muitas coisas nesse período, mesmo que precário. E isso, obviamente, traz muita bagagem, né? Eu fiz projetos que, tava na boca para sair, aí no final você descobria que, puxa, isso não vai dar certo, melhor não colocar na rua. E chegar para o cliente e dizer, essa ideia é muito boa, legal, mas a execução dessa ideia não vai ficar legal. Vamos tomar uma decisão de repente, mudar um pouco aqui e seguir para um outro caminho. E algumas vezes funcionava e muitas vezes a gente tinha que simplesmente abortar o projeto e tirar da rua, né? Mas isso na época que você não conseguia fazer um planejamento a longo prazo, né? Você não tinha muita tecnologia para se fazer isso a longo prazo, né? Você era meio que tenta e erra e tenta de novo e erra e tenta, agora foi mais ou menos, vai. Já tive projeto na rua que o técnico elétrico tinha que ficar no painel lá 24 horas por dia, porque, sabe, você não conseguia garantir a eficácia da coisa 100%, mas foi bem bom essa época, justamente porque a gente conseguiu aprender muito, ver o que funciona mais, ver o que o público gosta mais, os lugares que faziam mais sentido fazer um projeto assim ou assado. E, cara, essa bagagem é impagável. E, como eu sempre falo, para quem trabalha em agência e tem oportunidade, cola nas pessoas. Acho que isso fez muito sentido para mim. Eu acho que muito do que eu aprendi no Out of Home, que foi a minha maior escola, né? Fiquei 15 anos Plus Media, Dentsu, saí na Dentsu, né? Posterscope na época, mas o que me trouxe muito essa experiência foi colar no mídia, colar no produtor, colar no criativo, ir na reunião na agência, colar no diretor da agência, no financeiro, para entender um pouco do todo. E eu vejo muitas vezes a molecada fica com aquela, mas eu sou criativo, eu vou colar só no diretor de arte. Beleza, mas
Você sabe como é que o cara vai produzir essa peça depois? Você não sabe se dá para produzir essa sua ideia aqui, pô, no 3D, no desenho é muito bonita, mas às vezes a execução não vai ficar tão bonita, né? Então, acho que essa coisa de colar nas pessoas na agência e tentar extrair o máximo possível é perfeito. Pô, e você se limitou aí na agência, né? Eu diria para você extrapolar um pouquinho Sim. isso aí. Tira a bundinha da cadeira, Sim, com vai certeza. pra rua, vai lá, visita o veículo. Vai lá, visita o produtor do engenho. Sim. Visita o cara, você vai ver, conhecer a máquina do cara. Pô, você falou da antiga aí, né? Uma máquina... Hoje é tudo cortado, Sim. impresso, tudo numa precisão bizarra. Hoje é diferente. E as máquinas, elas produzem com mais velocidade, com mais qualidade, com a tinta melhor. E cada vez com formatos maiores, diversificados, em superfícies diferentes, substratos diferentes. Sim. Pô, se você ficar lá dentro, cara, a tua ideia vai ficar limitada, né? Você vai tal.